Investidores internacionais, hoje seria o melhor dia para eu falar com vocês sobre a TSMC, que será a empresa que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Muito por conta que hoje é um dia que, em tese, seria péssimo para ela. Por quê? No pregão de hoje, olha o que aconteceu, gente. Ela abriu aqui nos seus 200 e quase 26 dólares e chegou a bater uma mínima lá de 187 dólares e 65 centavos, uma queda de quase aqui 17% no pregão de hoje. Muito porque vamos entender sobre o DeepSeek, que é uma tecnologia que veio praticamente para revolucionar o mercado, que vai competir ali com o OpenAI, né, que seria a parte realmente do próprio ChatGPT, e eles trazem algo muito interessante, né? Ele defende, aqui o fundador da DeepSeek, ele defende a acessibilidade à tecnologia por meio de uma inovação barata e eficiente, duas coisas extremamente importantes, mas nós vamos precisar, claro, entender o porquê disso. Então, olha só, olha o que aconteceu, né, gente? É incrível isso aqui, né? Vamos lá. Eles falam o que acontece, né? Que a semana passada, a startup de tecnologia, que é a DeepSeek, sediada lá na China, lançou um assistente digital gratuito, que, segundo a própria empresa, usa menos dados. Isso aqui é importante, nós já vamos entender por que isso tem correlação com a TSMC. E custa uma fração do custo nos modelos das empresas já estabelecidas. Então, vamos lá. Aqui já tem algo muito interessante para a gente trabalhar o próprio tema da nossa conversa aqui de hoje, né? Então, vamos entender melhor por que a empresa caiu aqui os seus praticamente 17%. Porque você tem hoje a OpenAI, tá bom? Que vai trazer ali pra gente a questão do ChatGPT. Hoje, ela usa só para fins elucidativos. Ela exige da TSMC, por exemplo, 1000 chips. Tá bom? 1000 chips para ela poder operar. O que acontece? Essa DeepSeek, ela vai fazer a mesma coisa que o ChatGPT, só que ela vai fazer com mais ou menos aqui 500 chips. O que acontece? Quem fornece o chip? A TSMC. Opa! Então, já entendi onde que está o grande problema da cotação de hoje, né? Do porquê que caiu tanto, porque nós tivemos essa notícia que foi extremamente impactante para o papel. E não só para ela, Apple, Microsoft, Nvidia e outras tantas empresas, sim, caíram demais com essa notícia. Só que a gente precisa verificar se a DeepSeek vai conseguir realmente colocar tudo que ela está prometendo de pé, mas parece que os últimos testes de confiabilidade foram muito positivos. Só que vamos realmente agora para a parte que interessa, né? Entender um pouco sobre a própria empresa. E, bem, eu já expliquei aqui rapidamente para vocês, a TSMC, ela é uma indústria de fundição de chips com 60% de participação de mercado. Ou seja, aqui nós temos dois dados importantes. Nós já sabemos o que ela faz, tá bom? Já sabemos o que ela faz. E nós já sabemos o market share dela, tá bom? Que é de 60%. Opa, legal. Eu já sei duas informações muito relevantes da empresa, tá? E o que acontece? Eu preparei também um slide, na verdade alguns slides aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre a empresa. Eu queria começar trazendo para vocês uma curiosidade. Vocês sabem por que eles usam essas roupas aqui? É muito interessante. Eu fui pesquisar um pouco mais o que acontece, né? Nós já vamos falar até um pouco melhor sobre isso, do tamanho dos chips e dessa evolução. Eles precisam usar esses macacões porque qualquer, por exemplo, cabelo que cair ali, ou poeira, ou qualquer outra coisa que o corpo humano pode carregar para dentro das fábricas, pode comprometer um sistema computacional inteiro. Porque o que acontece? Esses chips, eles estão cada vez menores. A gente mede ali em nanomilímetros e muitas das vezes nós não conseguimos sequer enxergar o chip na nossa mão, de tão pequenininho que ele é uma coisinha de nada. Então, qualquer poeira, qualquer outra coisa pode atrapalhar. E isso para mim foi uma curiosidade muito grande, porque eu imaginei que todo esse processo ele fosse praticamente mecanizado, não existisse nada humano aqui dentro. Mas dá para ver que existe uma participação humana aqui, tá? Agora, vamos falar sobre os seus clientes, né? Porque o que acontece? Quando você olha para o percentual da receita, a gente tem que ver da onde essa receita vem, ou seja, quais são os clientes que a TSMC tem. Então, vamos lá. Uma das maiores, né, importantíssima, a nossa Apple. Depois tem a Qualcomm,
depois tem a própria AMD, depois tem a Broadcom, tem a Nvidia, a MediaTek, Intel, AWS, né, que a gente está falando aqui muito da Amazon, ou seja, nós temos aqui clientes muito importantes. Esse aqui foi um dado que eu retirei da internet, esse dado aqui, ele é do finalzinho ali de 2023, tá? Eu não peguei aqui os dados completamente atualizados, mas eu queria pelo menos dar uma visão geral, porque acontece... Para 2025, apesar de nós ainda não termos os dados mais atualizados, mas isso daqui não deve ter mudado significativamente. Muito provavelmente aqui a Nvidia ganhou uma participação, talvez deve ter subido aqui para uns 10%, então deve ter mudado pouco, tá? Mas o que eu quero que você veja, que eu acho que isso sim é a parte primordial, é o slide seguinte, que eu vou falar sobre a performance e o crescimento da empresa em determinados segmentos e a gente precisa entender cada um deles, tá? Então, vamos lá. Ó, em relação à receita por plataforma, né, por tipo de item que eles fazem, nós vamos ver que o High Performance Computer, né, que seria os computadores de alta performance, trouxeram um ganho expressivo na sua performance na ordem de quase 60%. Muito puxado pela Nvidia, tá bom? Que foi a empresa que trouxe uma grande puxada aqui na sua parte de computadores de alta performance. Seguido aqui com smartphones, que trouxe aqui em relação à receita total 35% e o crescimento geral de 23%. O resto aqui você tem internet das coisas, né? Uma parte automotiva que, vamos dizer assim, não teve um crescimento tão grande, mas o que vai mais nos interessar, sempre ficar de olho, é nessa parte de computadores de alta performance e os próprios smartphones, né? A gente pode até colocar aqui celulares no geral, e como eu te falei, e é muito importante você voltar para esse primeiro slide. Por que smartphone puxa muito? Apple. Por que computadores cresceu muito? Por conta aqui de Nvidia, Intel, AWS, também exige ali uma parte dos seus computadores. Então, é importante você entender os clientes e onde estão os seus crescimentos para a gente poder perceber se no futuro a empresa continuará ou não tendo boa participação de mercado e outras coisas, itens que nós vamos enxergar logo em seguida, tá bom? Então, olha só. Lembra que eu te falei que nós iríamos ver um pouco sobre os próprios chips? Eu decidi trazer para vocês aqui o que seria o chip de 3 nanomilímetros, tá bom? Olha só, em relação à mão de uma pessoa. Isso aqui tá com um zoom lascado. Agora, eu puxei aqui para vocês um outro que esse aqui é de 40 nanomilímetros. Olha só a diferença. Em relação ao tamanho aqui do dedo da pessoa, já é maior. Olha esse daqui. Esse daqui, ó, é o dedo inteiro que está tampando. Já esse daqui é só uma fração, é praticamente aqui 1/3 do dedo da pessoa. Então, o que acontece? Os chips, eles estão cada vez reduzindo mais e aumentando cada vez mais a sua tecnologia embarcada e, consequentemente, a sua velocidade de processamento. O que acontece, e por isso que a TSMC caiu muito com a DeepSeek, e é importante você entender isso aqui. Hoje, nós temos uma demanda forte, crescendo em 2024 muito por esses chips de 3, 5 e 7 nanomilímetros. Em comparação ao ano passado, você vê que o de 3 estava ali começando a se desenvolver e ele já está com uma participação bem maior aqui. Mas o que acontece? Como você possivelmente terá no DeepSeek uma menor necessidade, não significa que a tecnologia vai ser suplantada por outra, mas que provavelmente na produção geral da empresa, que seria aqui os 100% da produção, eles talvez fiquem com uma parte ociosa, ou seja, uma parte que não vai produzir nada porque eles vão exigir menos chips. Claro, isso daqui são apenas algumas ilações, algumas imaginações que o mercado tem e que a gente precisa ver no futuro se isso vai se concretizar, mas calma. Nós ainda vamos entender onde a TSMC está alocada em tudo isso e se ela pode sair vencedora de tudo isso, tá bom? Bem, eu tirei esses dados aqui do próprio Fundamentei para que você perceba algumas evoluções. Em 2009, a receita líquida da empresa estava na ordem aqui dos seus 9 bilhões. Tá bom? Aqui já é transformado em reais, tá? Só para a gente ter os números corretos. Nesses últimos meses aqui, pelo menos eu peguei de 2023, que foram os dados que eu consegui puxar, porque 2024 ele é bloqueado, ele tem aqui o valor de 67 bilhões já de receita. O que acontece, né? Logicamente, eu fui atrás dos dados mais atualizados e peguei aqui os dados do ano de 2024 já fechados para nós trabalharmos. Então, vamos lá.
Se a gente colocasse em ordem de grandeza, olha só, falando uma receita de 90 bilhões de dólares. E agora eu quero que você perceba esta parte aqui embaixo que é muito, muito interessante. Eles já fazem a conta do free cash flow. Ou seja, do dinheiro que, vamos dizer assim, sobraria para eles fazerem o que quisessem com isso, né? Então, eles têm um valor aqui de aproximadamente 870 milhões de dólares para eles decidirem fazer o que quiser. E o que eles fazem? Muitas vezes eles pagam dividendos na ordem de 363 milhões de dólares para você, acionista desta empresa, muito, muito interessante, né? E claro, é bom você sempre ver o lucro por ação, né? O EPS, Earnings Per Share, que vem aumentando significativamente ano após ano. Olha isso, gente, 40% praticamente de aumento do lucro por ação. Então, cara, é uma empresa que cresce muito rapidamente, é uma empresa que está no setor que está cada vez se desenvolvendo mais. Entretanto, como nós vimos ali no DeepSeek, ele pode enfrentar uma circunstância, ali, uma situação difícil para conseguir suplantar, mas eu acredito que uma empresa que tenha, como nós vimos lá, 60% do market share, ela deve ser a empresa procurada pela própria DeepSeek para poder fazer os chips para ela conseguir aumentar a capacidade de processamento dela e aumentar até mesmo a sua base de clientes, tá? É uma base, a princípio, não tão grande quanto a OpenAI, né? Afinal de contas ela foi a primeira, mas é mais barata, então nós temos que também olhar por esse lado, tá? Dando sequência, claro, só para dar uma última pincelada aqui, o ROI na casa de 30%, um baita de um ROI, é difícil você ver empresas com esta rentabilidade em relação ao seu patrimônio, tá? Agora, olhando para frente, eu acho que vale a pena você entender algumas coisas, tá? Eles falam que eles estão imaginando uma receita perto aqui dos seus 25 bilhões e 25,8, ou seja, uma diferença de 800 milhões de dólares ali. E por que eles têm essa previsibilidade? Bem, é fácil. Eles trabalham com uma carteira de pedidos de médio e longo prazo. E por isso, eles conseguem trazer um guidance bastante previsível e, melhor de tudo, atingível, como de fato eles têm conseguido fazer. E eles trazem ainda que a margem EBITDA deve ficar entre 57% e 59%, ou seja, a margem operacional deles é muito boa. E eles esperam aqui uma margem líquida na casa de 46% a 48%. André, por que essas margens são importantes? Bem, muito simples. O nosso querido Warren Buffett, ele sempre fala o seguinte, que você deve procurar empresas que tenham uma margem líquida que seja superior a 10%. Por quê? Isso daqui diz pelo menos duas coisas. Fala que você tem um diferencial competitivo, tá bom? E fala que você está num setor bom. O setor bom, ele é meio difícil, assim, porque ele acaba sendo muito subjetivo, tá? Agora, você ter diferenciais competitivos é um critério objetivo. Ou seja, se você tem margens melhores, se você tem números melhores do que seus competidores, é fato, você é melhor que eles. E a TSMC, mais uma vez, com aqueles 60% de market share que eu falei para vocês, mostra que a empresa tem sim esses diferenciais todos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Bem, outras coisas que nós temos que levar em conta, né? Não bastasse toda essa questão relacionada a Taiwan, China, falando sobre patrulha de combate, a própria China fala em uma reunificação, eles falam ainda sobre manobras militares ao redor de Taiwan, que seria a princípio um aviso para os separatistas lá de Taiwan. Mais uma vez, outras notícias, né? Taiwan diz que China ampliou manobras ao redor da ilha para traçar linha vermelha contra a influência dos Estados Unidos. Ou seja, não bastasse essa circunstância aqui de uma possível guerra, nós ainda chegamos com o famoso DeepSeek, né, que deu muita dor de cabeça no pregão do dia 27 de janeiro. Então, essas duas circunstâncias aqui, elas poderiam trazer uma certa preocupação para Taiwan Semiconductors. Entretanto, existe uma boa parte do mercado, e eu inclusive me filio a essa ideia, de que com o Trump no governo dos Estados Unidos, não haverá essa intervenção da China na parte ali de Taiwan, porque
o próprio Estados Unidos depende muito, como nós vimos ali nos clientes, a AWS, né, que seria a da Amazon, a própria NVIDIA, a própria Apple e outras tantas empresas ali, a Intel. Então, mexer com os Estados Unidos através de uma manobra indireta, ou seja, você prejudicar os chips aqui que iriam para essas empresas e que afetariam, no final das contas, o sonho americano, né, de ser a principal potência e continuar, na verdade, sendo essa principal potência, é algo que eu não acredito que deva acontecer. E se eventualmente algo do gênero vier a ser cogitado mais fortemente pela China, eu quero acreditar que os Estados Unidos vai dar uma brecada nisso. Tanto é que ele já conseguiu praticamente por fim a guerra Rússia-Ucrânia, e provavelmente nós teremos algo muito parecido aqui com o fim da reunificação da China e Taiwan, ou pelo menos uma conversa mais amistosa. Portanto, esses riscos hoje macroeconômicos eu não vejo. Agora, na parte micro, onde nós estamos falando propriamente do negócio, eu vejo que a Taiwan Semiconductors, com o market share que ela tem, ela não deve ser muito afetada ali pelo DeepSeek, apesar de o mercado ter dado uma panicada. Eu acredito que com o evoluir aqui das conversas e até mesmo do próprio DeepSeek mostrando se vai ter lucro, não vai, se ele vai ser confiável, se não vai, nós vamos ter talvez uma maior procura pelos chips da Taiwan, para que eles consigam aumentar cada vez mais a sua base de processamento de dados, para que eles consigam atingir mais pessoas, tornar cada vez mais rápido o processamento. Portanto, eu acho que nessa corrida pelo ouro, a Taiwan Semiconductors é aquela que está fornecendo a pá. É uma recomendação de compra? Não, não é nada disso. Eu só quero que você entenda neste vídeo aqui que quando você olha para indicadores dentro aqui da própria Xstation, olhando para essas informações financeiras, eu vejo um ROI na casa de 30%, um lucro por ação muito alto, eu vejo vários indicadores de solidez financeira que me dão extrema segurança para comprar esse ativo, ou pelo menos para ter em carteira. Mas isso eu estou falando da minha parte, depois você faz a sua análise. Agora, o que você não pode deixar de fazer são duas coisas. Primeiro, entrar no primeiro link aqui da descrição para você conhecer mais sobre a Xstation, uma plataforma que eu tenho utilizado para as minhas consultas de ativos internacionais. Tem inúmeras ferramentas muito boas aqui para vocês. E, claro, também depois conhecer esse outro vídeo que eu falo sobre um ativo muito legal. Vai lá dar uma conferida.